Senhor, povo de Deus, mais uma vez estamos aqui juntos com a graça de Deus, com o nosso projeto Imago Dei, Palavra de Deus para o teu coração. E o texto para refletirmos hoje encontra-se em Marcos 16, versículo 6, onde diz: Não está aqui, mas já ressuscitou, eis o lugar onde o puseram. Para refletirmos hoje, queremos falar justamente sobre a origem da verdadeira Páscoa. Quando falamos de Páscoa, não queremos mencionar aqui os ovos de Páscoa, até mesmo a lebre, que foi o animal original, e depois, consequentemente, veio a ser o coelho, nem muito menos falar sobre chocolates. A verdadeira Páscoa não corresponde a nada disso, corresponde justamente ao momento em que Deus dá o livramento ao seu povo, quando estava como escravos no Egito, e Deus dá a orientação dizendo: você pegará um cordeiro, vai imolá-lo, e com o seu sangue passará nos umbrais, porque à meia-noite o último sinal será a morte dos primogênitos de todo o povo do Egito. E a casa que estiver com o sangue nos umbrais, o meu anjo da morte, quando passar, cruzará a casa, e assim então poupará o primogênito daquela casa. Por esse motivo, a expressão Páscoa vem justamente da expressão Peshat, que significa passar ou cruzar por cima, pular por cima, poupando assim então aquela família. Essa celebração, com o passar do tempo, ficou mais fixa e padronizada para toda a sociedade judaica e principalmente para toda a família hebreia. A celebração da Páscoa iniciava-se quando o chefe de família pegava o cálice e iniciava-se justamente com uma oração, que era justamente a bênção do cálice. Era o primeiro dos 4 cálices que passavam. Em seguida, cada comensal tomava uma erva amarga e umedecia com água salgada. Em seguida, o chefe de família pegava o pão, partia no meio e deixava do lado. O comensal mais novo perguntava ao comensal mais velho, que era o chefe, o patriarca, e perguntava: por que de tudo isso? E ele assim então começava a explicar a saída do povo de Israel do Egito. Cantava-se assim então o hino do Salmo 113 até o Salmo 114. Particularmente quando terminava de entoar aqueles salmos, ou o hino, o inário, pegavam o segundo cálice, enchia-o de vinho e bebiam todos, passando de mão em mão. Em seguida, lavavam-se suas próprias mãos, fazia-se uma oração de agradecimento, partia o pão, repartia com os demais, juntamente com as ervas amargas, justamente embebedada em um líquido. E praticamente, daí por diante, quando fazia toda essa liturgia, chegava um momento culminante, que era justamente o fato da consumação do cordeiro que tinha sido assado para ser comido. Com relação aos símbolos dessa festa ou dessa celebração, o cordeiro, por sua vez, representava o livramento e a proteção de Deus, pois foi através do sangue deste cordeiro que foi imolado, colocado nos umbrais da casa, que o povo de Israel teve os seus primogênitos poupados da morte no Egito. O segundo elemento era justamente a erva amarga, que servia para recordar o tempo de escravidão, para que o povo assim então viesse se lembrar que foi Deus que havia livrado daquele momento de angústia e tristeza. Terceiro e último elemento era o pão asmo, ou o pão achatado. Representava justamente a pressa que Deus tinha de tirar o seu povo do Egito, porque eles não teriam tempo de esperar o pão fermentar, para assim então vir a pôr em liberdade ao seu povo com um pão fermentado e crescido. Então, os 3 elementos eram o cordeiro, que representava a proteção e o livramento de Deus. O segundo era justamente as ervas amargas, que simbolizava o tempo de sofrimento no Egito. Em terceiro lugar, representado justamente assim então com o pão asmo, ou pão achatado, que representava a pressa de Deus que Deus tinha para pôr em liberdade o seu povo. E, no entanto, é interessante que, com relação a essas declarações do Antigo Testamento, podemos observar que o escritor anônimo aos Hebreus, capítulo 10, e versículo 1, ele diz que as coisas passadas são sombra das futuras. E o que é uma sombra? Sombra é uma projeção de uma realidade. E podemos observar que, com relação a esta realidade, podemos ver que a Páscoa do verdadeiro cristão não são ovos de chocolate, nem muito menos você, ainda que seja saboroso, né, o chocolate. Mas você não pode comer apenas nessa época festiva, principalmente com o objetivo ao qual a palavra não nos orienta que seja. Pois a verdadeira Páscoa nossa, dos cristãos, corresponde justamente a Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, que foi imolado. Pois para os judeus, a festa do pão asmo corresponde justamente à libertação do povo de Israel do Egito. Para o cristão, embasado justamente na questão de Hebreus 10 primeiro, que as coisas passadas são sombra das futuras, justamente nós celebramos justamente a passagem da nossa vida, melhor dizendo, representar a nossa passagem da vida, né? Ou seja,
quando falamos justamente sobre a festa dos pães asmos, para os judeus corresponde à libertação do povo de Israel do Egito, e para nós cristãos corresponde à nossa libertação da condenação eterna e do nosso pecado. E é interessante que, com relação a tudo isso, podemos observar que, com o sacrifício de Cristo, nosso verdadeiro Cordeiro Pascual, Ele nos proporcionou algumas dádivas, e através dessas dádivas, o seu sangue nos proporcionou livramento da condenação eterna, nos proporcionou poder sobre os pecados e também poder sobre Satanás. Com isso, podemos observar que a verdadeira Páscoa, minha e sua, não está consistindo apenas em chocolates, ou melhor, não está consistindo em chocolates, e sim na celebração da passagem da vida, da morte para a vida, porque foi através do sangue de Cristo, nos umbrais da nossa casa, do nosso coração, que nós alcançamos salvação e vida eterna. Por esse motivo, a paixão de Cristo, o seu sacrifício, foi justamente algo tremendo. Ele morreu, porém ressuscitou. Glórias a Deus por isso, porque a garantia da nossa vitória está não apenas na morte de Cristo, mas sim também na sua ressurreição, porque a sua ressurreição testifica e confirma toda a sua obra em vida. E é interessante que vários líderes religiosos surgiram. Por exemplo, homens que agariaram pessoas após si, morreram, mas permaneceram mortos. As suas obras só são lembradas, mas, no entanto, a obra de Cristo, além de ser lembrada, tem um poder eficaz por conta da sua ressurreição, porque Deus havia ressuscitado Cristo dentre os mortos, e confirmando assim então as suas obras, pois a sua morte e a sua ressurreição foi a garantia da nossa salvação. Cristo é a nossa verdadeira Páscoa. Ele sim merece toda a adoração e todo o louvor. Projeto Imago Dei, Palavra de Deus para o teu coração. Hoje o vídeo foi um pouco mais extenso, porque ficou um pouco mais explicativo, para que assim então venhamos a entender qual é o sentido da verdadeira Páscoa para as nossas vidas. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, em nome de Jesus. Compartilhe esse texto, como costumamos dizer, publique em suas redes sociais, seja você também canal de bênção para as demais pessoas. Se inscreva no nosso canal, dê o seu like aqui, deixe o seu comentário e expresse dizendo se esses vídeos têm sido sinal de bênção para você ou não, pois toda palavra é de grande proveito. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.